deve ser verdade, é? Tem de ser. Ok. Bom, ontem à noite, nós dizemos que tem 3 passos para ler a Bíblia. Primeiro é o passo de observação, fazendo investigação do texto, achando o conteúdo do texto. Segundo passo, interpretação, analisando nossas informações, ok? Analisando tudo que nós achou no texto. Terceiro passo é a aplicação, colocando em prática os princípios da nossa interpretação, ok? Nós mencionamos 5 dicas para nos ajudar a investigar o texto. Primeiro foi repetição. Segunda foi conjunções, obrigado, palavras de ligação. Terceira foi, rapidinho, pressuposições. Quarta foi comparações. E a quinta foi prestando atenção ao ambiente emocional da passagem. Ok. Agora nós vamos passar para a parte que a maioria preferem. Como interpretar uma passagem. Ok. Nós vamos... espero que você tenha a apostila chamada contexto literário. É chamado contexto literário para diferenciar do contexto histórico, ok? Bom, primeiramente eu quero dizer que em 2 Coríntios 11, pode olhar, 2 Coríntios 11, versículo 8, Paulo admitiu que ele era um ladrão. Olha, 2 Coríntios, versículo 11, versículo 8. Ele disse que ele era um ladrão depois de ser convertido, depois de crer no Senhor. E ele, infelizmente, como acontece com a gente, às vezes nós caímos em pecado. E ele admitiu, versículo 8, despojei outras igrejas. Ok. Então, é bem claro, Paulo admitindo que ele é um ladrão, não concorda? Diz, despojei outras igrejas. Uma palavra sinônima é roubei outras igrejas. Então, confissão pessoal de Paulo para os coríntios, porque Paulo era um homem normalmente honesto e ele achava que ele deveria admitir o pecado dele aos coríntios. André está dizendo não, mas por que não, André? Explica mais. Verdade. Olha o que eu fiz. Eu isolei 3 palavras, despojei outras igrejas, tirou fora do seu contexto para apoiar o que eu queria ensinar. Usando a Bíblia, ou vamos dizer, abusando a Bíblia, melhor, para apoiar um ensino que eu queria passar para vocês. Eu um dia, convenci uma igreja que Paulo admitiu, quase. Eu pensei, Simon, que coisa. E eles estavam concordando comigo, eu estava pensando, não, vocês não podem, por favor, não concorda. Paulo está usando, o contexto Paulo está falando dele como apóstolo, ele está
eles estão numa narrativa explicando a autoridade dele como um apóstolo. E ele estava mostrando que, apesar dos super apóstolos, ele não queria pedir nada da igreja em Corinto, em termos de dinheiro. Ele queria pregar o evangelho de graça. Embora que ele, de acordo com a lei, tinha autoridade para esperar alguma coisa dos coríntios. Ok? Por isso ele usa linguagem figurativa. Despojei outras igrejas, no sentido que eu dependia de Filipos. Talvez das outras igrejas em Macedônia e Acaia não, mas Macedônia, que especialmente a igreja em Filipos, para me sustentar. Eu não dependia de você enquanto eu estava lá entre vocês. Ok? Isso usando linguagem figurativa. Eu isolei estas 3 palavras, tirei fora do contexto para dar uma interpretação errada com o resultado que seria uma aplicação errada. Ok? O contexto literário é o princípio mais importante da Bíblia. Se você esquece de tudo que nós falamos, o restante da semana, por favor, não esqueça esta oficina. É o principal. Quando interpretamos o que está escrito, quando nós lemos literatura, qualquer literatura, não somente a literatura bíblica, nós interpretamos cada palavra dentro da sua frase. Cada frase dentro do seu parágrafo. E cada parágrafo como os outros parágrafos em volta. É óbvio, é? E provavelmente vocês estejam pensando, Simon, nós não precisamos você ir de Inglaterra para falar isso, é óbvio. Mas parece que, embora seja óbvio, quando nós lemos nossas Bíblias, parece que nós não fazemos isso não. Muito estranho. Mas nós vamos descobrir por que nós facilmente interpretamos a Bíblia fora do seu contexto. Ok? O contexto determina a interpretação de uma passagem. O contexto determina a interpretação de uma passagem. Vocês já ouviram de pessoas que dizem, mas você tem a sua interpretação, eu tenho a minha, ele tem a interpretação dele, ela, a interpretação dela, todo mundo tem a sua interpretação da Bíblia. Já ouvi pessoas dizendo isto. Nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia tem a sua interpretação objetiva, não subjetiva. Isso significa que a Bíblia tem a sua cada livro da Bíblia, não esquece, é uma biblioteca. Cada livro da Bíblia tem de ser interpretado de acordo com a intenção do autor humano e divino, ok? Trabalhando juntos. Nós não podemos interpretar a Bíblia de uma forma subjetiva, no sentido
que eu tenho controle da interpretação. Não. O autor tem controle da interpretação, não o leitor. Talvez você pense, óbvio. Não é óbvio, não. Vai para as faculdades no Brasil, agora as faculdades federais e estaduais. Eu já estava envolvido em uma faculdade aqui no Brasil, trabalhando com estudantes, quando a gente morava aqui. Eu garanto, a maioria dos professores no departamento de letras, creio que o leitor tem controle da interpretação de literatura. Ok? Isso é o ambiente em que nós estamos vivendo. Quando nós lemos a Bíblia, eu vou falar uma história. Eu fiz este curso com alguns jovens em Rio, em 2019. Foram 30 deles por aí, de igrejas diferentes. Uma moça estava lá, acho que o nome dela era Rebeca, sim. E ela, muito boa, moça muito boa, muito inteligente. E ela estava fazendo um doutorado em letras, ok? Na Faculdade Federal de Rio. Uma moça muito agradável. E eu começava a falar estas coisas e ela começava a debater comigo sobre isto. Ela falando, eu falei, os outros escutando este debate. Ao fim do curso, depois tinha feito todas as oficinas, ela foi a mim e ela disse: muito obrigado, porque eu estava lendo, eu estava aceitando, fazendo um doutorado, eu estava aceitando que eu deveria ler a Bíblia como os estudiosos na faculdade nos ensinam, de ler coisas numa forma subjetiva. Em outras palavras, eu tenho controle do sentido. Eu decido o que isso significa para mim. E agora eu sei que isso está errado. Eu admiro esta moça, porque tudo ela estava estudando estava dizendo o oposto. Então eu admiro a honestidade dela, sinal de maturidade cristã. E então, irmãos, isso é uma grande guerra acontecendo no Brasil. Está acontecendo no meu país. Quem tem controle da interpretação? Você, como leitor, ou o autor? Nós cremos na objetividade da interpretação quando nós lemos a Bíblia. Só tem uma interpretação. Porque se você tem controle da interpretação, vai ter várias interpretações. 8 bilhões de interpretações. Está entendendo a guerra agora que existe? Uma contenda muito grande para as igrejas de Cristo também. Então, existe só uma interpretação da Bíblia. Uma. Muitas aplicações, dependendo das suas circunstâncias, mas só tem uma interpretação. Não, ele tem a sua, ela tem a sua interpretação. Eu tenho a minha. Não. Isso não é inspiração. Quem está... Qual é a minha responsabilidade? Criar a verdade ou descobrir a verdade? Descobrir a verdade, não criar a verdade. Ok? Então, nós cremos. A inspiração das Escrituras requer
uma interpretação objetiva. Eu não duvido, nos seminários teológicos no Brasil, alguns professores não estão ensinando isto. Garanto. Você pode ver, sou muito, eu tenho paixão sobre isso, porque isso vai para o coração da nossa crença no Evangelho, irmãos. E se nós cremos que este livro é inspirado, nós temos de guerrar. Você não pode ceder, eu não posso ceder. Este ponto, não. Ok. Não podemos, por isso, isolar palavras ou frases ou sentenças ou parágrafos fora do seu contexto. Não pode. Como eu fiz no início. Ok. Mas existe um problema. Nós temos como cristãos. A gente vê isso mesmo em pessoas que têm experiência em ensinar e pregar. A gente ouve isso no púlpito. E isso, se a gente ouve isso no púlpito, na nossa leitura pessoal, em casa, deve acontecer também. Ok. Qual é o sentido de Mateus 16, versículo 28? Vamos lá. Eu percebo alguns de vocês têm muito conhecimento bíblico. Então, isso vai ser fácil para vocês. Mateus 16, versículo 28. Qual é o sentido das palavras do Senhor Jesus? O contexto é que o Senhor está falando com seus discípulos. Ok? Ele já falou da sua morte e ressurreição. Agora ele fala, seguindo o que ele ensinou, os seus discípulos, que eles também têm de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir o Senhor. Não é opcional, necessário, essencial. Ok? Ok, bom. Chegamos ao versículo 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Você tem 2 minutos para debater, discutir em duplas. Se você está sozinho, pode mudar a posição, pode juntar dupla para debater o sentido de versículo 28. Ok? 2 minutos agora. Começando agora.
Pode. Eu admiro a sua coragem. Mas acho que eles ouviram. Bom, eu entendo assim, que aqueles que estavam ali no momento com Jesus não iriam passar pela morte, porque eles iam ainda ia ver Jesus morrer, ressuscitar, ser glorificado para o reino dele, para que entrasse no reino e estabelecesse o reino dele aqui. Muito interessante. Como se chama? Servilene. Ok, obrigado, Servilene. Muito bom, ok. Alguém outra? Acho que deve ter algum discípulo de Jesus que está vivo até hoje. Talvez tenha algum discípulo de Jesus que está vivo até hoje, aguardando o reino, né? Tem mesmo. Deve ser muito bem. Não, mas assim, o que a gente viu aqui é a continuação da leitura no capítulo 17. A explicação é a transfiguração, né? Jesus se mostra para alguns dos seus discípulos, né? Essa é a nossa visão. Muito bom. Alguém outra? Segunda interpretação. Alguém outra? Mesma porque no próximo verso vai falar 6 dias depois. Alguém não concorda com André e Emmanuel? Ok. Bom. Obrigado, Gabriel, para ficar em silêncio. Agora você pode falar. Ok. A gente já ouviu muitas interpretações sobre versículo 28, muitas diferentes. Eu acho que já ouvi 5 ou 6 diferentes fazendo este curso. Em verdade vos digo que alguns hão dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Palavras fortes. Como o André disse, e como Emmanuel disse também, 6 dias depois, a gente continua a leitura. Porque o narrativo não acaba em versículo 28 de capítulo 16. 6 dias depois de quê? Que Jesus acabou de dizer. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João. Alguns, há 2 aqui, que mencionou em versículo 28. E nós vemos que o Senhor foi transfigurado. Então, estes 3 discípulos tinham uma experiência pessoal da atmosfera do reino do Senhor Jesus. Uma experiência, o que seria o reino mesmo. Eles tinham uma experiência pessoal. Eles foram, a gente não usa a palavra sorte, mas você entende o que estou dizendo. Que coisa maravilhosa de ter experimentado isso pessoalmente, ver a majestade de Jesus de Nazaré, a glória dele, quem ele de verdade era, quem ele é. E até o ponto que o pai disse, meu filho, escuta, agora não precisa mais depender de Elias e Moisés, porque meu filho chegou. Eles falaram dele, agora ele chegou, o rei chegou. Cumprimento de tudo. Escuta, meu filho.
Nós não precisamos chutar, não precisa achar maneiras criativas para explicar o versículo 28. Mateus está indicando para nós, porque 6 dias depois é um comentário de Mateus. Comentário de Mateus sobre 3 discípulos que foram levados. E ele continua a descrever o que aconteceu lá. Ok. O problema é a divisão do capítulo, que impede nossa interpretação. Eu acho que nós não teremos tanta dificuldade se a separando os capítulos foi diferente. Em 1227, um homem chamado Stephen Langton, de um país que vocês já ouviram chamado Inglaterra, ele dividiu a Bíblia inteira em capítulos. Um homem muito culto, muito intelectual. De verdade, ele tinha parte na Constituição, o desenvolvimento da Constituição da Inglaterra. Mas ele era um homem de Deus. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. Ok? Vamos ver para Mateus 19. Vamos desenvolver nossa prática. E em Mateus 19, versículo 30, nós ouvimos uma coisa que parece muito injusto. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos primeiros. Parece muito injusto. Qual é o sentido destas palavras? Você tem 2 minutos para continuar a sua discussão. Ok. Qual foi o sentido destas palavras? Pouco esquisita.
segundo o versículo 16 do capítulo 20, é porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ok? Então você está querendo... Pode explicar mais? É verdade. Pode explicar mais? Não vou saber explicar aqui agora, não. Você está certo. Alguém quer adicionar alguma coisa? Porque, é verdade, capítulo 20, a gente continua a ler, a gente chega, versículo 16, é 16? Acho que sim. 16. E o Senhor repete de novo, assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Alguém quer explicar exatamente o sentido destas palavras? Jesus Cristo está querendo mostrar para os discípulos que Deus é soberano. E ele chamou os discípulos e ele dá conforme ele atribui que ele entende ser justo, né? Igual ele usou o exemplo do trabalhador. Ele contratou o trabalhador por 1 denário e o que contratou por último também, ele resolveu dar 1 denário. Aí o que chegou de manhã questionou, mas eu trabalhei o dia todo, suportei o sol, suportei o calor, e mesmo assim vou receber igual este? Aí ele falou, mas eu não sou o dono do dinheiro, então eu quero pagar ele 1 denário, eu também contratei ele, e eu também vou escolher. Porque a conversa dos discípulos inicialmente aqui, era justamente disso, né? Os discípulos perguntando, Pedro, né, os discípulos perguntando que seria deles, né? Aí Jesus falou que eles poderiam ficar tranquilos, que Deus iria recompensar. A atitude deles de abrir mão de tudo, seguir o Senhor Jesus Cristo, Deus estava vendo e Deus seria justo. Eles tomariam um lugar junto com o Senhor Jesus Cristo, né? Ele dá o exemplo de 12 tronos aqui. Mas Jesus está querendo mostrar que não só os discípulos têm o privilégio de receber esse benefício, a gente pode usar a palavra, né, esse presente de Deus, como nós também hoje em dia, mesmo após 2000 anos, também podemos ter o mesmo privilégio que os discípulos no passado. Sim, é verdade, mas a gente vai dar um pouco licença aqui, mas é verdade. Nós temos uma interpretação e depois uma aplicação. A gente está interessado na interpretação, é verdade, André, certo. Verdade. Sim, muito bem explicado. Nosso técnico explicou bem. O problema é a divisão dos capítulos de novo. Versículo 30 de 19, porém, muitos primeiros são últimos e os últimos primeiros. A palavra porém é uma palavra de ligação, uma conjunção. Isso significa que a gente tem de olhar antes. O que está acontecendo aqui? Qual é o problema que provocou o Senhor dizer isso? Qual atitude o Senhor está querendo corrigir? Okay? E nós sabemos, o contexto é o jovem rico. Ok? E o Senhor, nós sabemos a história e o resultado. O Senhor diz, vai ser difícil para um rico entrar no reino dos céus, ok? Versículo 27. Então, Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Ok. Isso é o que provocou o Senhor dizer, porém, muitos serão últimos e os últimos primeiros. Porque o Senhor diz, quem que me deixou tudo para me seguir, vai receber, sim, recompensa, sim, verdade. Mas, Pedro, cuidado. Não vai ser totalmente como você pensa. Vai ser não de acordo com os padrões deste mundo.
porque, de acordo com o mundo, o último vai receber menos, de acordo com a parábola que segue depois. Mas no meio reino, eu decido recompensa. Cuidado, Pedro. Você não está indo além do que estou falando, ok? Pedro tinha um problema dentro. O Senhor estava tratando este problema, ok? Tem de ler o contexto, tem de ler a parábola também, que explica este desafio, ou esta advertência. De verdade, a advertência foi para Pedro. E nós beneficiamos do ensino do Senhor, ok? Eu sou rei, eu decido. Recompensa. Não de acordo com os princípios deste mundo, que ele que trabalha muito ganha muito. Não. Eu tenho critério diferente, Pedro. Cuidado. Ok? Problema de novo da separação dos capítulos. Pode impedir um entendimento do contexto. Infelizmente, quantas vezes pessoas dizem, eu resolvi ler 3 capítulos por dia. 5 capítulos por dia. Não está errado. Não, por favor, eu não estou criticando. Que bom que você está lendo a Bíblia. Que bom. E você quer disciplina em ler a Bíblia. Que bom. Mas, quando nós lemos pessoalmente, sempre temos de não ler controlado pela divisão dos capítulos. Se nós vamos ler 3 capítulos por dia, ok, bom. Quando você recomeçar o próximo dia, lê de novo um pouco antes, para pegar se de verdade existe uma separação do narrativo por causa da divisão dos capítulos, que está impedindo nosso entendimento do narrativo, ok? Eu sempre faço isso na minha leitura pessoal. Se eu parei de um capítulo, eu volte próximo dia para pegar o que está acontecendo aqui, para ver se realmente o assunto é continuado no próximo capítulo. Ok? Ok, agora vamos para Filipenses 4, versículo 13. O famoso Filipenses 4 e 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ok. Você tem 1 minuto agora para debater o sentido deste versículo. 1 minuto. Ok.
depois dá conta de nós. Ok. Qual é o sentido de tudo posso naquele que me fortalece? Muito citado. Que diz? Vou ler o versículo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por causa dessa situação que ele estava vivendo, tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus fortalecia ele. Ok. Então, eu posso dizer sou super-homem agora por causa da minha ligação com Cristo. Eu sou super-homem como aplicação, porque André está aqui, como aplicação que sou atleta cristão. Para honrar o Senhor, quero ganhar a medalha de ouro. Não para meu benefício, mas honrar o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Sou um jovem que não tinha oportunidade de estudar para a prova, mas confio no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer o impossível, apesar das circunstâncias. Verdade? Ok. Resolverei o problema. É tudo posso suportar, não tudo posso fazer, né? Essa é a questão do versículo. Sim, muito bom. Muito bom, Gabriel. Isso é o contexto. Paulo está dizendo, aprendi, versículo 11, aprendi a viver contente em toda qualquer situação. E ele desenvolve esta ideia, porque ele está respondendo à oferta que foi mandada da igreja de Filipos nas mãos de Epafrodito. Nós encontramos Epafrodito em capítulo 2. Ele trouxe a oferta para Paulo, preso. E Paulo dizendo, que bom, agradecendo os irmãos pela oferta. Mas ele começa a explicar que ele já aprendeu o segredo de viver numa forma contente. Qualquer situação, em pobreza, em abundância, como nossa irmã disse, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto, como Gabriel disse, eu posso suportar qualquer situação em que acontece. Paulo aqui não está dando uma promessa. Não está dizendo, isso não é uma promessa do Senhor. Paulo está descrevendo a sua experiência, depois de muitos anos, de aprender a viver dependendo do Senhor e ser contente na pobreza, contente na abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele está falando isso com a experiência pessoal dele. Ok? A gente não pode colocar versículo 13 e colocar na caixa de promessas, não. Porque não é uma promessa. Uma descrição de experiência pessoal. Problema. A nossa Bíblia está dividida em versículos. Em 1550, mais ou menos, um homem chamado Roberto Stefanos, um homem culto também, muito conhecedor das Escrituras, que morava em Paris. Ele dividiu a Bíblia em versículos. Stephen Langton, em 1227, dividiu a Bíblia em capítulos.
Roberto Stefanos continuava a obra, dividindo os capítulos em versículos. Ok? Muito útil ter a Bíblia em capítulos e versículos. Muito útil. A obra deles foram boa. O problema é nós temos a tendência de ler a Bíblia agora como se fosse um dicionário. Para achar a palavra, significado da palavra manjar, eu não preciso ler o contexto. Eu só achar, manjar e ler. E agora, nossa tendência, todos nós temos, mais ou menos, mas todos nós temos esta tendência de ler a Bíblia em versículos, como se fosse, cada versículo foi uma unidade de teologia em si. A minha Bíblia aqui é ruim neste sentido. Porque, olha, isso encoraja alguém de ler a Bíblia em versículos. O NVI, por exemplo, NIV, nova versão, NVI, sim, é melhor nesse sentido porque tem parágrafos que pelo menos encoraja a gente de ler a Bíblia em parágrafos e não em versículos. Quantas vezes nós temos o versículo do dia? Olha, irmãos, eu não estou contra do versículo do dia, não. Mas muitas vezes, quando a gente lê o comentário do versículo do dia, é muito elaboração. Parece que tem nada a ver com o contexto. Lembra o que nós dizemos? A interpretação da Bíblia é objetiva, não subjetiva. Temos de interpretar de acordo com a intenção do autor. Então, temos de ler tudo no seu contexto. Temos de ler a Bíblia que não existisse a divisão de capítulos e versículos. Porque nós estamos... Hoje em dia eu vejo, eu não sei o que vocês acham, mas eu vejo a igreja em crise. Porque facilmente nós pegamos um versículo, citamos o versículo, sem levar em conta em nossa mente o contexto, antes e depois. Oh, não me mal entender, não estou dizendo que nós não podemos citar um versículo só. Mas quando você cita, e você usa numa situação, você tem de entender o contexto em que a gente acha este versículo para citar. Simplesmente jogando fora um versículo. Jesus Cristo ontem, hoje, para sempre. Qual é o contexto? Você sabe? Isso foi muito... Eu sou ruim, eu sei. Recentemente estava administrando este curso e a gente estava falando algumas coisas. E um dos participantes, um irmão muito querido, muito sincero, ele diz: Simon, é verdade, Jesus Cristo é mesmo, ontem, hoje e para sempre. Qual é o contexto? Eu queria obrigar o irmão a pensar, eu não sei o contexto. Ok, talvez você esteja usando corretamente, mas você tem de ter certeza na sua mente o contexto. Nós devemos ter, alguém disse isso para mim, Simon, nós devemos ter mais temor do Senhor no uso da palavra da verdade. Mais temor. Não dizendo que a gente não deve ter liberdade
ler as Escrituras e explicar as Escrituras, mas nós temos de não usar em qualquer forma, não. Temos de ler tudo no seu contexto. Ok? Senão, estamos em perigo de mal interpretar com a aplicação errada. Quantas pessoas têm pensado que tudo posso naquele que me fortalece? É uma promessa. E quando ora, o Senhor prometeu, tudo posso naquele que me fortalece. E não acontece como a pessoa imaginava na sua mente, baseado naquele versículo. A pessoa ficou decepcionada com Deus. Deus é a sua culpa, a sua palavra. Você não cumpriu. Deus não falou isto. Você está tirando, querido cristão, você está tirando este versículo fora do seu contexto. Você está isolando palavras e frases, como eu fiz no início. Ok. Mateus, qual é o contexto e quando eu posso depender da promessa do Senhor em Mateus 28, versículo 20? Você tem 1 minuto para conversar sobre isto. Mateus 28, versículo 20. Qual é o contexto e quando eu posso depender da promessa do Senhor? A promessa do Senhor, você sabe, é: eis, eu estou com vocês até ao fim dos tempos. Ok? 1 minuto. Quando eu posso depender desta promessa? Em qual situação? Para o benefício Quando eu obedeço o mandamento id, né? Dentro desse contexto. E o id e tudo que nele implica, né? Fazer discípulos, batizar, ensinar. Posso depender quando eu estou doente no hospital? Posso depender desse contexto? Não. Alguém tem uma opinião diferente sobre isto? Eu concordo com Gabriel. O contexto é de fazer discípulos de todas as nações. E o Senhor termina o mandamento e eu estou convosco até o fim dos tempos. Então, é claro que isso aplica não somente para aqueles discípulos que estavam lá com o Senhor, ouvindo isso, mas até o fim dos tempos. Consumação, outra palavra diz, consumação das coisas. Então,
Esta promessa, às vezes, a gente generalizar promessas. Mas quando o Senhor faz uma promessa, normalmente é ligado com uma situação. Neste caso, o Senhor está prometendo estar conosco quando nós estamos na tarefa árdua de discipular pessoas. Você já tentou discipular alguém? É muito espinhoso. Muito espinhoso. Às vezes você faz 2 passos em frente, 1 passo atrás. 2 passos mais em frente, 1 mais. Porque pessoas têm bagagem. Discipular alguém é para ajudar a pessoa a viver a realidade de salvação. Não é para ser salvo, é viver a realidade da salvação que ele já tem em Cristo. E viver de acordo com a graça que nos ensina de ser piedoso, etc. etc. Então, o Senhor está dizendo, nesta tarefa árdua de discipular outras, eu prometo estar com vocês. Não vou deixar vocês fazer de acordo com as suas ideias, as suas forças, a sua criatividade. Eu vou estar envolvido neste processo. Pode depender de mim quando você obedece este mandamento. Conosco em momentos de angústia, dificuldade, igual você citou, um hospital, uma enfermidade. Mesmo sendo verdade que naquele momento a gente pode gozar da presença dele, num consolo, num conforto, né? Mas não apoiado nesse verso, é isso, né? A gente pode depender de alguns salmos que falam disso. Hebreus 13, na situação de falta de recursos, o Senhor nunca vai nos abandonar. Né? Nós lemos em Hebreus. Então, tem outras promessas, sim, concordo. A gente pode depender do Senhor quando a gente está no hospital, mas não baseado aqui. A gente tem de ler o que o Senhor está dizendo no seu contexto. A gente tem de... O que está acontecendo aqui? Qual é o assunto que o Senhor está abordando? Esquece a divisão dos versículos, ok? Bom, eu tenho a tendência de dizer isto para todo mundo, porque para evitar vocês começar a dormir. Agora, como eu sempre digo, agora eu vou ser muito corajoso e eu não vou concordar com o melhor teólogo do mundo. E Gabriel sabe quem é. Ele concorda comigo que ele é o melhor teólogo, Gabriel? Ok. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 4. Estou gostando de Mateus, Mateus 4. Ok. Versículo 1. Desculpe, ok. Você vai descobrir. Não vou dar o nome dele por enquanto. Você está interessado. Isso foi a razão que eu mencionei isto. Ok. Versículo 1. A seguir significa a gente tem de olhar antes. Não depende da divisão do capítulo. Esquece da divisão do capítulo. Aqui nós estamos vendo o Senhor sendo batizado. O Pai disse, meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus
levado pelo Espírito para o palácio em Jerusalém para ser entronizado. Sim? Se eu estivesse escrevendo o Evangelho, eu imaginaria isso seria o resultado. Meu filho chegou. Em que eu tenho prazer? O Pai, pelo Espírito, levou por um lugar desagradável, não para o palácio. Ok. Depois de jejuar, ele foi tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. E agora o Senhor citou um versículo. Então é lícito citar um versículo. Mas eu creio que o Senhor citou dentro do seu contexto. Da Torá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronomia, ok? Bom. Então, nós estamos continuando o narrativo, uma palavra de ligação. O diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te baixo, porque está escrito. Você está vendo a estratégia de Satanás. Jesus, você já citou que você só obedece à palavra do Pai, porque você disse, está escrito. Ok. Está escrito. Você tem de obedecer, porque você sempre obedece ao Pai. Eu ouvi o que o Pai disse no seu batismo: meu filho, em que eu tenho prazer. E você disse, primeiramente, está escrito. Agora, está escrito. E ele dá uma citação correta de Salmo 91. Pula, Jesus. Você só vive de cada palavra que procede da boca de Deus. Você disse no início. O Senhor não pulou. E ele explica por quê. Olha, a explicação do Senhor é, de verdade, o Senhor dizendo: Satanás, você está tirando esta passagem fora do seu contexto. Você está mal interpretando e mal aplicando a passagem. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor ter. Em outras palavras, existe uma contradição que significa que a sua interpretação, Satanás, está longe da verdade. Está falso. Por quê? Quando a gente lê Salmo 91 inteiro, o salmista está dizendo que Deus protege aquele que é uma vítima de perigo. Não alguém que deliberadamente se coloca em perigo. Ok? Eu não posso me colocar, estou servindo o Senhor, então eu não vou pensar o que estou fazendo. Não, o Senhor vai cuidar de mim. Não. Eu não posso me colocar deliberadamente em perigo. Satanás estava querendo que Jesus deliberadamente se jogou para baixo, mal interpretando esta parte de Salmo 91. Por quê? Satanás tirou fora do seu contexto.
para apoiar o seu ensino. Ok? E como o Gabriel ouviu, o que eu mencionei quando ele ouviu este ensino, esta oficina, eu sempre digo a pessoas para pensar o que eu vou dizer agora. Pensa. É forte, eu sei, mas pensa. Uma opinião minha, parte das Escrituras que é citado fora do seu contexto não é mais a palavra da verdade. Parte das Escrituras, embora que é citado corretamente, temos das palavras que está citado, se é citado fora do seu contexto, em outras palavras, não de acordo com a intenção do autor, inspirado por Deus, não é mais a palavra da verdade. Porque o que eu estou fazendo? O que Satanás fez de citar fora do contexto? Ele estava criando verdade. Não descobrindo verdade. E a minha responsabilidade é só para descobrir verdade. Na palavra da verdade. E não usar partes das Escrituras citadas fora do seu contexto. Jesus não jogou para baixo por causa disso. Está 9h15. Eu vou dar para vocês uma tarefa de casa. Ok? Qual é o sentido de Mateus 18, versículo 20? Quais situações eu posso depender da promessa do Senhor em Mateus 18, versículo 20? Você tem de levar, não esquece, elimina os versículos. Elimina totalmente. Ok? Qual situação eu posso depender da promessa do Senhor? Ok? Umas 3 pessoas na reunião. Aí a gente usa. Mas o Senhor falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas. É verdade, muito fácil. Agora vocês sabem a resposta de André. É correto, é? Correto. Então, vocês têm de avaliar se isso é verdade ou não. Então, amanhã nós vamos analisar um pouco disso, ok? Eu gostaria especialmente de ouvir a avaliação de André. Ok. Então, já passou por 1 minuto o tempo. Vocês têm de trabalhar amanhã? Eu não tenho. Eu posso ficar à toa em casa, bebendo muito chá, comendo. Do João 15 aí? Pode, ok. João 15. Ok, o fruto, Emmanuel, ok. 2 tarefas de casa. Ou você quer que eu explique? Já tem uma difícil aí, eu estava lendo, de Tiago 1:11 lá. Ok. Você quer que a gente inclui João 15 na tarefa de casa ou você quer que eu explique agora? Ok. Manuel está dando uma tarefa para mim agora, então. Ok. Se você pode ter 2 ou 3 minutos extra. João 15, lembra, ontem nós
nós lemos João 15 e nós descobrimos que o Senhor está querendo fruto. Nós só podemos produzir fruto se nós permanecemos nele. E para apoiar este ensino, o Senhor usa uma metáfora. Ele é videiro, nós somos os ramos, os discípulos são os ramos. Ok? Ilustrando este ponto de criar fruto somente por permanecer nele. Ok. Pergunta: qual é o fruto que o Senhor descreve? Interessante as respostas de pessoas. Alguns já disseram é o fruto de ganhar pessoas para Cristo. Evangelismo. Outros dizem é o fruto do Espírito. Gálatas. Mas não esqueça, nós sempre temos de interpretar tudo, não olhando outras passagens, para descobrir o que o Senhor está dizendo em João 15. O Senhor define tudo lá em João 15. Nós não precisamos ir a outras passagens bíblicas. João 15, versículo, então, continua a ler depois de versículo 8. Versículo 8 termina: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele descreve a qualidade do amor que ele está mandando. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, é amor sacrificial. Ok? Que ele está falando. Ele continua e sim, ele fala, acho que em versículo 20, ele repete isso. Estou achando, a minha mente está muito ruim hoje à noite. Ele repete, precisa a minha Bíblia em inglês. Sim, isso mesmo. Ele diz, versículo 16, eles continuam a ideia de fruto. Eu escolhi você. Isto vos manda que vocês ameis uns aos outros. Versículo 17. Então ele repete isto. Claro, lendo, ele está continuando o narrativo de fruto. Porque em versículo 16 ele fala de fruto de novo. O vosso fruto permanece. Ok? E eu escolhi você para produzir fruto. Okay? Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Então, Emmanuel, qual é o fruto que o Senhor tinha em mente quando ele falava que ele queria fruto? Quando eu estudei, eu pensei exatamente que foi o que ele concluiu no verso 17. Sim. Várias vezes aparecendo a palavra amor, então o fruto que ele procurava. Bom, na conclusão que eu cheguei durante o tempo que eu estava estudando, que o fruto que ele está mencionando, de fato, é o amor. Né, as palavras que nós mencionamos ontem, né? Na hora de você fazer a observação, as palavras e frases que são repetidas, né? E realmente... Muito bom. Eu concordo com Emmanuel. O fruto que o Senhor está querendo aqui não é evangelismo. Ele quer o fruto de evangelismo, sim, claro. Não é o fruto do Espírito em si, a alegria. Sim, ele quer o fruto do Espírito. Mas
como Emmanuel disse, o amor entre nós, amando um ao outro, e com esta qualidade de ser sacrificial. Então, o fruto que ele quer, este amor. Como eu posso amar meu irmão, minha irmã, se não permanecer em Cristo? Dependendo de mim, eu não posso. Alguns eu gosto, alguns irmãos eu gosto, outros irmãos eu não gosto. Eu preciso ajuda do Senhor. Alguns irmãos na minha igreja, poucos, eu sei, me gostam. A maioria não me gosta. Então, eles precisam apoio do Senhor para me amar numa forma sacrificial. Porque não é natural. Concordo com Emmanuel. Ok, quero ouvir a sua tarefa, quero ouvir a sua avaliação, especialmente de André. André, você quer terminar? Muito bem, irmãos. Foi muito bom, né? Proveitoso. Vamos ficar de pé. Nosso irmão Anderson encerra com a palavra de oração para nós, por gentileza.